A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Que a alegria de Jesus Cristo enche o coração de cada um neste momento. Eu peço a Deus que o Senhor toque em você em todos os momentos. Que você sempre possa sentir a presença de Deus. Que sentir a presença de Deus é algo muito mais do que maravilhoso. Eu diria que é algo extraordinário. Ou melhor, eu diria que é algo inefável. Não tem palavras para dizer o como é estar na presença de Deus. Você concorda comigo? Oh, mas o Senhor é maravilhoso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 10. Primeiro livro de Samuel, 29, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e, levantando-vos, logo que haja luz, parte. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos prostramos aos Teus pés e pedimos a revelação que ministramos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti pelo entendimento, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, para que possamos compreender qual é o Teu recado a cada um de nós nessa noite, meu Rei. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor vai falar, eu não tenho a menor dúvida disso. E a cada um aqui o Senhor vai falar num determinado momento, de uma determinada maneira, porque o Senhor tem propósitos. E o Senhor é aquele que opera no individual, trata no individual e salva individualmente. Então nós clamamos nesta noite pela revelação da Tua palavra, para que todos possamos ser impactados com o Teu poder. Que ao ouvirmos a Tua palavra, a nossa fé cresça, porque a fé, ela vem quando ouvimos a pregação da palavra de Deus. E eu peço a Ti, Senhor, vem mesmo. Senhor, vem afofar o terreno do nosso coração, para que quando a semente da Tua palavra cair, ela encontre um bom espaço, e ao tempo certo, ela venha crescer, germinar e dar os seus frutos. E todo espírito contrário à palavra de Deus, eu ordeno neste momento, toda potestade, todo espírito maligno sair dos infernos para trabalhar esta reunião, eu ordeno que se afaste deste local de culto agora, em nome de Jesus, porque o Deus vivo vai falar, e aqui neste lugar, a glória do Senhor, os anjos e os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Assente na presença do Senhor. Quem é apaixonado por Jesus, né? Amém. Apaixonados por Jesus. Meu amado, quando nós lemos esse texto aqui de Davi, levanta-te, vai, logo de madrugada, parte, sai daqui. Sabe o que estava acontecendo? Deixa eu colocar você dentro da história. Quem quer viajar? Quem quer viajar nessa história da palavra de Deus? Amado, Davi estava vivendo na terra dos filisteus já há 1 ano e 4 meses. Pastor, o que Davi estava fazendo lá? Davi estava se desviando do furor do rei Saul. O rei Saul irado, invejoso, rancoroso, ele queria acabar com a vida de Davi. Davi havia sido alguém que tinha sido escolhido por Deus, e Saul percebeu a glória de Deus sobre a vida de Davi e passou a persegui-lo. Mais ou menos quando acontece com você, quando alguém percebe o brilho e o perfume suave do cheiro de Cristo, e aquilo incomoda até que as pessoas e passam a te perseguir. Mais ou menos isso aconteceu. Davi teve que fugir, teve que sair,
do seu recôndito e chegou em terras filisteias. Fez um acordo com o rei Aques, prometeu servi-lo, ajudá-lo, ser fiel a ele. E o rei lhe deu uma cidade chamada Ziclag. E lá Davi ficou com os seus soldados. Ficou ali morando. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E 1 ano morando num lugar dá para fazer bastante coisa. Dá. 1 ano estabelecido num determinado lugar, a gente faz uma porção de coisas. Davi foi para lá com sua esposa, com seus filhos. Os soldados de Davi estavam lá com suas esposas e com seus filhos. Era um grande número de homens. E lá eles foram constituindo família. Lá provavelmente foram criando seus gados, plantando suas lavouras. Lá eles foram vivendo a vida. Quando Davi precisava servir ao rei e ser fiel ao rei, ele ia para a sua batalha com seus homens, guerreava e voltava com a vitória na mão. Daí a pouco o rei dizia: olha, Davi, tem outra batalha, vai em frente. E nessa fase da vida de Davi, ele ficou como se obedecendo ordens do rei Aques. E ele ia para um lugar, vencia a batalha e voltava. Ia para o outro, vencia a batalha e voltava. Ia para o outro, vencia a batalha e voltava. Num determinado dia soube-se que a batalha agora seria contra o povo de Israel. E o povo de Israel era o povo de Davi. E Davi teve a notícia que teria uma nova batalha. Mas ele se manteve fiel ao rei Aquias e foi para a batalha. Lá outros príncipes também estavam. E todos preparados para uma grande batalha, para uma grande peleja contra Israel, porque a terra de Israel sempre foi desejada, assim como é hoje. Eles queriam destruir todo o povo de Israel, destronar Saul e assim por diante. E uma porção de coisas estava para acontecer. Mas Davi estava pronto para a batalha. E ele estava ali. Se fosse para pelejar contra Israel, ele pelejaria, porque agora ele era fiel ao rei. De repente, o rei manda chamar. E Davi talvez tenha pensado: nosso rei vai mandar para a linha de frente e mais uma vitória eu terei. Aí ele tem a notícia: Davi, você está demitido. Você está dispensado. Não te quero nessa batalha. E Davi começa a argumentar com o rei: mas por que, meu rei? Eu sempre fui fiel a ti em todos esses anos. Tenho lutado e pelejado por ti. Tenho ido e ganhado as cidades, tenho ido e ganhado as nações. Eu tenho batalhado, tenho sido fiel ao teu nome. Eu tenho honrado o seu nome. Por que o rei está me dispensando? Eles começam a dialogar, a conversar. O rei meio que comenta que eram os outros príncipes que não estavam sentindo a segurança e a confiança no Davi, porque agora a guerra era contra o seu próprio povo. Mas o fato é que o rei chamou a Davi e falou assim: pega teus homens e vai embora, some daqui. E Davi se sentiu rejeitado. Davi se sentiu desprezado. Porque como é difícil você se preparar para algo, você lutar por algo, você acreditar que vai fazer algo e de repente alguém puxa o seu tapete e te impede de fazer aquilo que você tinha planejado, almejado. Estava batalhando por aquilo. Davi simplesmente teve que baixar a sua cabeça, virar as costas, juntar os seus soldados e voltar para casa. Se você for acompanhar um versículo antes, olha o 8 ali. Davi chega a perguntar para o rei. Então Davi disse a Aquias: por que eu estou sendo mandado embora? Porém, o que eu fiz? Quem já não se perguntou isso? O que eu fiz? O que você está me desprezando? O que eu fiz para você? Por que você está me despertando? O que eu fiz para você? O que fiz de errado? Qual foi o meu erro? Qual foi a minha falha? Por que me despreza? Por que me rejeita? Por quê? E nós cristãos muitas vezes fazemos essa pergunta para Deus: por que, Senhor? E nós ficamos sem entender muitas coisas. Coisas acontecem e nós ficamos ali: Deus, por quê? Nós ficamos nos questionando:
intitular essa mensagem baseada nisso daí mesmo. Por que, Senhor? Por quê? Davi se perguntava. Ele era fiel, ele estava ali sempre pronto para cada batalha, para fazer o que precisava ser feito, e de repente ele foi desprezado. Muitas vezes, quando nós recebemos um não, muitas vezes quando nós somos impedidos de fazer algo, nós precisamos ter a certeza e a convicção de que aquilo não era para nós naquele momento. Não era o nosso propósito, não era o objetivo de Deus, não eram os planos de Deus. Porque nós bem sabemos que o Senhor conhece de tudo e sabe de todas as coisas. Então, se o Senhor já olha lá na frente, se o Senhor enxerga os meses e as semanas que virão, por que nós vamos ficar questionando o porquê de hoje, do presente? Mas aconteceu com Davi. E aconteceu conosco. No entanto, era de fundamental importância que Davi fosse desprezado naquele momento. Se Davi não fosse desprezado e rejeitado naquele momento, ele teria que ir para aquela guerra. E ao ir para aquela guerra, ele teria que de fato enfrentar o seu povo. E nós sabemos pela história que foi nessas batalhas que Saul, seus filhos e seus soldados pereceram. Imagine Davi subindo no trono, sabendo que o sangue de Saul estava nas suas costas. Seria uma carga e um peso muito grande. Então, o primeiro motivo, Deus livrou Davi de ir para aquela batalha, porque Davi não podia participar daquela batalha. Porque ia marcar na vida dele de uma forma negativa assim. Mas havia um outro motivo pelo qual Deus impediu Davi de ir para aquela batalha. E é sobre isso que eu quero discorrer com os irmãos nessa noite. Davi não podia ir para lá. Quando o rei despreza e manda ele embora, que ele vira as costas e vai, ele reúne seus homens e em viagem, parte encaminhada. Passa um dia, passa 2 dias e eles chegam em casa. E quando eles chegam em casa, nós já estamos no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, versículo 1. Acompanhe comigo a palavra. E sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferida e queimado. E tinham levado cativas as mulheres que de lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, não somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade ainda queimada, e suas mulheres e filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, e até não teve mais forças para chorar, que se lamentaram. Também as suas 2 mulheres foram levadas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reuniu no Senhor, o seu Deus. Amado, a Bíblia diz que ao 3º dia chegou Davi na sua cidade, Ziclag. E ele, quando olhou para a cidade, ele viu tudo queimado e destruído. Lembre-se que Davi já estava há 1 ano e 4 meses ali. Ele já tinha construído muita coisa. E como é desesperador você chegar num lugar onde você investiu tempo, onde você investiu dinheiro, onde você investiu o seu suor, e ver tudo isso destruído. É um sentimento terrível. É um sentimento de impotência, de fracasso, de dor, de derrota. E a derrota é um sentimento terrível. O fracasso, muitas vezes, ele faz com que as pessoas balancem, se entristeçam e até mesmo se desesperem. Davi olha para aquela cidade destruída, queimada, e ele começa a pensar: cadê? Cadê minhas esposas? Cadê meus filhos? Não estão aqui? A minha casa era essa, aqui nem eu conheço a minha casa. Onde estão os meus pertences? Aqui não estão. Terrível, terrível. As suas terras foram invadidas. Outros entraram ali, tomaram aquilo que lhe pertencia, roubaram aquilo que era de Davi. E ainda botaram fogo no que ficou, no restante da cidade.
Amado, isso é muito terrível. Eu não sei se você já teve a sensação de um dia chegar em casa e ver que a sua casa foi assaltada. Descobrir que alguém entrou lá, mexeu, revirou e levou o que era seu. Eu já passei por essa desgraça. Um dia eu já cheguei na minha casa, há muitos e muitos anos isso. Eu já cheguei na minha casa, a porta estava aberta, mas espera aí, por que a porta estava aberta? Quando entramos, veio aquele sentimento terrível. Olhamos, cadê? Cadê as nossas coisas? Não estão aqui. Haviam levado embora. O que era nosso, o que nos pertencia de direito. Trabalhamos por aquilo e nos levaram embora. Talvez Davi tenha permeado esses sentimentos. Poxa vida, eu trabalhei, eu lutei, eu fiz, eu aconteci, eu plantei nessas terras, eu dei ordem a servos e servas, eu alimentei o gado, o rebanho, e agora levaram tudo embora. E o que ficou? Botaram fogo, queimaram. Terrível. A Bíblia diz que quando os soldados começaram a olhar e não encontraram suas esposas e os seus filhos, deu um desespero. Imagine, meu amado, você chegando na sua casa, procurando a sua esposa e os seus filhos e ninguém está em casa. Aí você recebe a notícia, foram todos sequestrados, levados embora. O que você ia sentir? Com certeza ia te dar um frio na barriga, um sentimento terrível. Com certeza, algo como se fosse uma ira ia subir por suas entranhas e você ia ficar desesperado. O que vou fazer? O que vou fazer? O que vou fazer? Davi teve esse sentimento. E agora? A minha cidade destruída, a minha casa destruída e os meus filhos sequestrados. Desgraça, tragédia, problemas, coisas ruins aconteceram. Muito ruins. Os homens que estavam com Davi, a Bíblia diz ali, se você for acompanhar comigo ali, volte para a palavra. Verso 34. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais força para chorar. Quem já chorou aqui um dia na vida? Eu já chorei. Quem chorou até já não ter mais força? Eu já chorei, até me sentir sem força nenhuma. Meu amado, Davi era um homem valente de guerra e estava chorando. Os soldados de Davi eram homens valentes de guerra e diante do problema, eles estavam chorando. A amargura veio, o desespero veio, a dor, a preocupação, a angústia. Aquilo foi tomando conta daqueles homens. Um olhou para o outro e agora as nossas mulheres, a cidade a gente não reconstrói, mas e os nossos filhos? O que faremos sem os nossos filhos? Os nossos filhos. É claro que todos ficaram muito preocupados. E Davi foi se angustiando. Porque como não bastasse tantos problemas, como não bastasse tantas adversidades que ele estava enxergando, o pior começou a acontecer. Um murmúrio, comentários, falatórios. Tudo isso aconteceu por causa de Davi. Começaram a falar. Começaram a murmurar, dizendo que os amalequitas vieram sobre Ziclag por causa de Davi. E Davi foi sentindo um remorso, uma culpa. Como se não bastasse ter perdido a sua casa, como não bastasse ter perdido as suas esposas, seus filhos. Agora, o peso, a carga da culpa. A culpa foi dele. Isso aconteceu por causa dele. E Davi foi se angustiando sobremaneira. O peso era grande. É terrível você ser responsável por uma tragédia. Eu já ministrei com pessoas que estavam devidamente, perdidamente amarguradas e angustiadas de espírito, porque tragédias terríveis haviam acontecido e o responsável, quem? Era ele, não era ela. É muito ruim você fazer parte de um cenário, você fazer parte de uma história, e todo mundo começar a apontar o dedo, a culpa é dele, a culpa é dela, isso está assim porque ela fez isso, isso está desse jeito porque ele fez isso. O peso da culpa, o peso da
sabia mais o que fazer. Quantos e quantos não pensam assim? Minha família talvez tenha sido destruída por minha causa. Aquela empresa faliu por minha causa. Aquela oportunidade foi perdida por minha causa. O peso é grande, é intenso. Davi estava angustiado. Seus homens estavam angustiados. Choro, pranto, destruição, problemas para todos os lados. Talvez tivesse vindo a pergunta: por que, Senhor? Você já se perguntou isso? Por que, Deus? No momento difícil da sua vida, por que, Deus? Mas por que, meu Deus? Eu te sirvo, eu sou fiel. Por que, Deus, isso aconteceu? Mas Davi havia recebido um livramento. Davi havia sido dispensado da guerra. Se ele tivesse permanecido na guerra, ele não teria voltado e visto que ainda estava acontecendo. Não era o ponto final, porque a Bíblia diz que eles não tinham matado ninguém até então. Tinham levado embora as mulheres e os filhos, mas não tinham matado ninguém. E Davi volta. Ele volta, ele vê o terror, ele vê a angústia, ele vê o desespero, ele vê o caos. Mas Davi, ele era um adorador. Davi era um homem temente a Deus. Davi era um homem fiel. Ele se prostra e na sua angústia ele adora a Deus, ao invés de ficar se questionando: mas por que, meu Deus? Nós vemos Davi perguntando em Samuel 29:8: mas por que, meu rei? Ele questionou o rei. Mas nós não vemos o mesmo Davi questionando Deus. Mas por que, Deus? O rei ele questionou. Deus ele não questionou. Porque Davi sabia que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Se ele precisou retornar daquela guerra é porque Deus tinha um propósito. Se ele precisava ser desprezado, rejeitado e humilhado, é porque Deus tinha um propósito. Davi se prostra aos pés do Senhor. No verso 6 nós vemos ali a palavra: Davi muito se angustiou, pois o povo até falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, leia comigo o final desse versículo. Davi se reanimou no Senhor. Aleluia. Você é capaz de ler comigo esse versículo, esse final de verso, meu amado? Porém, Davi se reanimou no Senhor. E eu estou aqui nessa noite, em o nome do Cristo ressurreto, para dizer para você: se reanime em Deus. Levante a sua cabeça, não abaixe a sua guarda, creia no Deus vivo e todo-poderoso. Eu não sei qual foi a tragédia que sobreveio sobre a sua vida. Eu sei que Deus é poderoso para fazer milagres, para transformar, para curar, para libertar. Por que, meu amado? Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Davi se reanimou no Senhor. Arrume forças, levante a sua cabeça e se reanime no Senhor, como Davi fez. Te desprezaram? Se reanime no Senhor. Te humilharam? Se reanime no Senhor. Te rejeitaram? Se reanime no Senhor. Roubaram o que é seu? Se reanime no Senhor. Tiraram o que lhe era precioso? Se reanime no Senhor. Pegaram tudo aquilo que tinha valor? Se reanime no Senhor. Te acusaram de culpado? Se reanime no Senhor. Querem te matar, querem te apedrejar, querem te prejudicar? Se reanime no Senhor. Foi o que Davi fez. É o que nós precisamos fazer também. Davi se reanimou no Senhor. No 7 nós já vemos Davi procurando um sacerdote. Davi viu a desgraça. Davi viu o problema. Davi viu a dor. Viu o fogo, viu a destruição. Mas ele se reanimou no Senhor. Ele se reanimou e reuniu forças e olhou para o
aconteceu. E eu imagino que, como Jó, ele deve ter dito: eu sei que o meu Redentor vive. Então ele se levanta e vai procurar o sacerdote, o pastor. Ele não foi falar com o vizinho da esquerda. Ele não ligou para aquele amigo fofoqueiro. Ele não ligou para aquela tia que espalha os problemas para todo mundo. Ele foi procurar o pastor. Ele foi procurar o sacerdote. Ele não saiu contando desgraça para qualquer canto ou para qualquer um que não merece, que não tem honra. Ele foi procurar o pastor. E de encontro com o sacerdote, ele buscou ao Senhor. E ele perguntou a Deus. Ele não fez nada sem orar ao Senhor. Ele não fez nada sem perguntar: Senhor, devo ou não devo? Senhor, posso ou não posso? Senhor, faço ou não faço? Ele, ao encontrar-se com o sacerdote, Davi buscou o Senhor e disse: Senhor, o que eu faço? E Deus prontamente respondeu: Davi, levanta-te e vai atrás desses amalequitas, porque ainda dá tempo de você retomar o que é seu. E se você for ler a palavra, verso 8, diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, meu Senhor? Alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe o Senhor: Davi, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Deus deu a palavra de vitória a ele. Disse: Davi, sai do teu lugar, Davi. Davi vai atrás do que é seu. Luta pelos seus planos, luta pelos seus objetivos, luta pelas suas esposas, pelos seus filhos, pelos seus pertences, pela terra. Davi, vai. Depois que ele consultou a Deus, Deus deu a palavra de ordem. E Davi foi. E ao ir, encontrou problemas? Claro. Encontrou dificuldades? Claro. Mas a história ainda não. Ele estava com uma resposta positiva de Deus dizendo: Davi pode ir. É como se Deus tivesse assinado um documento, uma carta, e selado com o seu anel, como os reis faziam naquela época. Davi pode ir atrás do que é seu. Lute para o que é seu. E Davi foi. Amados, é importante lembrar que Davi já estava há alguns dias na estrada. Ele tinha viajado com o rei Aquis porque ele ia para uma batalha. Ele ficou lá alguns dias, teve que voltar. E de repente chegou e viu tudo destruído. Ele já estava na caminhada. Ao invés de ele pensar assim: então deixa eu descansar um pouquinho, eu vou tirar um cochilinho, a hora que eu recobrar as minhas forças, eu parto de viagem e vou atrás do que é meu. Não. Ele foi imediatamente. Ele não esperou o dia de amanhã. Ele saiu, ele partiu, ele reuniu seus homens e disse: homens, marchem. Avante! Verso 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que os 200 que ficaram atrás não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Olha a luta desse homem, meu amado. Ele tinha um plano, ele tinha um objetivo, que era ir atrás dos inimigos até encontrar o seu objetivo. E até encontrar o seu objetivo, Davi precisava lutar e caminhar. Ele reuniu os 600 homens que ele tinha. Alguns quilômetros depois, pararam e 200 só ficou na metade do caminho. Já pensou nisso? Eles tinham uma batalha muito grande para vencer. Logo, 200 só ficou para trás. Ele tinha 600. 200 significa um terço dos seus homens. É um número significativo, é ou não é? Um terço é a quantidade de anjos que caíram do céu. É um número significativo. É 600 pararam para beber água, agora vamos continuar. 200 ficaram para trás. Davi falou assim: deixa os retardatários aí, vamos nós. E continua a caminhada com 400. Porque Davi não podia parar. Se Davi parasse, ele ia perder sua esposa, seus filhos, seus objetivos. Ele não podia parar.
Continua a sua caminhada. E na sua caminhada, Davi crendo em Deus, talvez ele deva ter pensado: o meu Deus vai colocar alguém nesse caminho para me guiar. E o meu Deus vai colocar alguém aí, alguém de peso, porque 200 soldados ficaram para trás. Algum exército vai surgir. Sei lá, Deus vai mandar anjo e alguma coisa vai acontecer, porque nós estamos na caminhada, estamos na batalha e precisamos vencer. De repente, ele encontra um homem no meio do caminho. Mas esse homem, aos olhos humanos, não podia ajudá-lo. Esse homem estava desfalecido no meio do caminho, estava lá doente há 3 dias no deserto, sem comer e sem beber. Imagina o estado físico desse homem. A gente dentro de casa, 3 dias para jejuar, a gente já não fica de pé? Fica! Esse homem já estava no deserto, no período da noite, no calor do dia, sem água, sem comida e pior, doente. E Davi passando viu aquele homem, aquele doente no meio do caminho. Talvez ele deva ter pensado: deixa ser doente aí, eu tenho um plano, vou seguir em frente. Ele não faz isso não. Não faz. Olha o verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi e deram-lhe pão. E comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passas de figos e 2 cachos de passas e comeu e recobrou. Então o além, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nem pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? O homem respondeu: eu sou um egípcio, servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci há 3 dias. Olha que amigo, hein? Olha que chefe, olha que patrão. Então os amalequitas tinham seus terras. E os amalequitas foram e atacaram as cidades. Vieram atacando e por fim colocaram fogo em Ziclag. Na volta, no retorno, um dos servos adoece. Ao invés de eles colocarem o servo em cima de um camelo e seguir viagem, o que eles fizeram com o servo doente? Jogaram ele no meio do caminho e continuaram a viagem. Deixa que morra. Deixa que morra. Meu amado, muitas vezes nós nos encontramos em situações semelhantes. Às vezes estamos sozinhos, às vezes estamos enfermos, seja físico, espiritual, emocional, e aquele às vezes que está próximo, aquele que é responsável por cuidar e por zelar, abandona, deixa que morra. Mas Deus jamais vai deixar alguém perecer. Jamais, jamais. Aquele homem estava prestes a morrer, mas Davi passou por ali. E aquele homem, aparentemente doente, quebrado, fraco, aquele homem tinha o segredo da vitória de Davi. Davi começou a investigar e descobriu que aquele homem sabia para onde a caravana dos amalequitas tinha ido. Então Davi fez um acordo com ele: eu vou te levar, eu vou cuidar de você, e você me mostra o caminho, que ainda dá tempo de eu encontrar a minha família. O homem aceitou a proposta, viajaram todos juntos, e em breve Davi avistou o acampamento. E no acampamento o inimigo fazia festa. No acampamento o inimigo bebia. No acampamento os inimigos comemoravam as vitórias antes do tempo. No acampamento o inimigo festejava sem saber que Deus estava no controle e enviando socorro a Davi. Servo fiel a Deus. Igualzinho ele faz comigo e com você. Naquele momento mais difícil das nossas vidas, o Senhor sempre coloca alguém em nós para nos ajudar e para nos socorrer. Por quê? Porque Deus é eterno. Ele jamais vai deixar nenhum de nós perecer. Jamais. Nós precisamos ser fiéis a eles e andar com Ele. Temos um compromisso com Ele. Davi avistou aqueles homens comemorando a vitória. Olhou para eles e fez o que tinha que fazer. Verso 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelo, fugiram.
Se do acampamento do inimigo fugiu 400, quantos homens Davi tinha mesmo? Quantos homens que Davi chegou lá? Chegou com 400. Então o exército inimigo era muito mais, porque quem fugiu foi 400. E Davi chegou lá e fez o que tinha que fazer. Tomou posse daquilo que era dele. Meu amado, a fama de Davi deve ter corrido por ali. Quando eles olhavam os soldados de Davi na frente da batalha, eles devem ter percebido: esse homem é de Deus, e tudo que ele faz, Deus prospera, e Deus dá a ele todas as vitórias. Assim como ele faz com os seus servos hoje, podemos até perder batalhas. Repita comigo: batalha é diferente de final de guerra. Batalha é uma etapa que eu posso até perder, mas não é o fim da guerra. Porque o fim da guerra, para o povo de Deus, é a vitória maravilhosa. Glória ao teu nome, Senhor. Deus maravilhoso, poderoso. Deus forte na batalha. Deus forte. É incrível como o espiritual entra em ação. Davi com um número menor, Davi com menos recursos naquele momento, fragilizado e cansado, porque ele já estava há dias na batalha, ele fez o que precisava fazer. Há muitos entre nós hoje que precisam fazer coisas que estão adiando. Há muitos entre nós que precisam tomar a atitude de fazer o que precisa fazer para que tenha vitória. Deus quer te dar vitória. Deus quer te abençoar. Deus quer te honrar. Mas o Senhor está esperando uma atitude sua, uma atitude minha, para que nós possamos ganhar a batalha e a guerra. Davi fez o que tinha que fazer. E depois de ter feito o que tinha que fazer, olha lá o verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequistas, e também salvou as suas 2 mulheres. E não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos e nem filhas, nem o despojo, e nada do que eles havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Glória a Deus! Sabe qual é a lição que nós tiramos desse texto, meu amado? É que Deus restitui tudo aquilo que tirou de verdade. Deus coloca nas nossas mãos novamente aquilo que nos pertence, aquilo que nos foi tirado, será devolvido a cada um de nós. Aquilo que nos roubaram vai voltar para nossas mãos. O que foi que te roubaram? Feche seus olhos por um instante, meu amado. Feche todos de olhos fechados. O que foi que levaram de você? O que foi? Quem levou a sua felicidade? Quem levou a sua alegria? Quem levou o seu desejo de andar com Deus? Quem roubou o seu desejo de andar com Deus? Quem levou o seu prazer de viver? Quem tomou aquilo que era seu? Quem tirou a sua esperança? Quem tirou o seu orgulho, a sua alegria, a sua vida? O que está tirando o seu direito de entrar no céu? O que está como empecilho entre você e o Deus vivo? Qual é o empecilho, meu amado? Se há uma religião entre você e Deus, pega essa religião e acaba com ela. Se há alguém que está te impedindo de servir o Deus vivo, foge, saia da presença dessa pessoa, porque mais vale
uma alegria passageira dessa terra efêmera. O que foi que tiraram de você? A sua saúde. Tiraram a sua saúde. Você já não pode mais trabalhar. Você já não tem mais aquele pique, aquele vigor. O que foi que tiraram de você? Quem tirou o seu desejo de evangelizar, de falar do amor de Deus? Quem foi que roubou isso de você? Deus te deu. Quem tirou aquele compromisso que você tinha com a obra? Quem? Aquele seu desejo de chegar no primeiro e sair por último na casa do Senhor. Quem tirou isso de você? Quem tirou aquele desejo de fazer algo bom pelo próximo? Ser um homem bom, uma mulher caridosa. Quem tirou isso de você? Você amava ajudar as pessoas. Era o teu desejo, era o teu plano, era a tua vontade. Quem ou quem tirou isso de você? Quem? Quem tirou? Quem tirou o seu prazer pelas coisas referentes à sua família? Quem tirou o seu prazer de estar em casa? Você gosta de ir em todos os lugares, menos chegar em casa com a sua família. Quem tirou o prazer de estar com a sua família, com o seu coração? Quem? O que tirou a sua alegria, a sua paz de estar junto com os seus familiares? Quem roubou a sua esperança de prosperar? Quem roubou a sua esperança de ser um homem bem-sucedido? Quem roubou a sua oportunidade? Quem? O que fez de você ser uma pessoa amargurada? Quem fez de você para que você pudesse ser uma pessoa rancorosa? Cadê o sorriso do seu rosto? Quem roubou o seu sorriso? Quem roubou a sua disposição? Quem roubou isso? Quem roubou? Quem te tirou isso? Quem te tirou os amigos? Quem te tirou os seus posses? Quem fez você falir? Quem fez você tropeçar? Quem fez você murmurar? Quem fez você amaldiçoar alguém que você ama? Quem fez isso? Por quê? Como? É hora de nós pararmos e refletirmos. E eu quero que você continue com seus olhos fechados pensando nisso. Medita na sua vida agora. Você está na casa de Deus, você está na presença de Deus. Este é o lugar, este é o momento. Este é o lugar, este é o momento de você falar com Deus e de se reanimar no Senhor. Concentre no Deus vivo. Deus está aqui neste lugar. Você pode ter toda a certeza, toda a convicção do seu coração. Deus está aqui neste lugar. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto o Espírito Santo passeando neste lugar, sondando os corações, tocando em vida, trazendo à memória coisas que precisam ser resolvidas. Quem tirou o seu prazer? Pelo seu marido, pela sua esposa? Quem fez isso? Quem fez isso? Há um mover neste lugar e o Senhor quer curar. O Senhor quer curar. Precisamos trazer à memória determinadas coisas para que haja cura. Quem, meu amado, tirou a sua alegria de viver? Por quê? É hora de você viver a vida. É hora de você pensar naquele momento difícil e lembrar. Em Apocalipse nos diz o seguinte: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Nós precisamos lembrar aonde foi que nós caímos, aonde foi que nós tropeçamos, aonde foi que você caiu e se afastou de Deus e dos seus sonhos e dos seus projetos. Eu oro para que o Espírito Santo traga o seu coração agora, este momento. Porque se você conseguir, meu amado, a entender aonde foi que você caiu, aonde foi que você tropeçou, para que toda essa desgraça na sua vida começasse, você vai ser curado hoje. Você vai receber a presença de Deus neste momento. E o Senhor vai te tocar e vai te curar.
Você vai sair daqui curado hoje. Curado. Você que diz que não acredita em nada. Você que é duvidoso com as coisas de Deus. Você que diz que ninguém presta, que ninguém vale nada, que todo mundo é ruim, que todo mundo é mau. Meu amado, essa é uma grande mentira. Existem pessoas boas sim. Existem pessoas verdadeiras sim. Existem pessoas que amam a Deus sim. Mas o inimigo, ele quer nos enganar. Mas eu digo a você hoje que Deus quer curar. Deus quer curar. E tudo aquilo que Satanás roubou, tudo aquilo que ele te tirou durante esses anos da sua vida, todos esses anos de sofrimento, Deus quer reverter essa maldição em bênção. Deus quer mudar a sua história. Você tem sofrido e você tem se perguntado, mas por que, Deus? Que o Senhor me mostra no meu coração que hoje não há nenhuma nem duas pessoas, mas várias pessoas aqui hoje perguntando, mas por que, Deus? Por que isso aconteceu? Por que, Deus? Deus está te dando a resposta. Deus está falando no seu coração aqui. Você está ouvindo a voz de Deus. Deus está falando de uma forma muito particular com pessoas aqui hoje. Pessoas estão ouvindo a voz de Deus. Você perguntou por quê? E neste momento o Senhor está respondendo no seu coração o porquê. Quando? Como? E é a partir desta resposta que você vai recomeçar a sua vida. É a partir dessa resposta que você vai recomeçar a sua história. Porque Deus, Ele não faz coisas quando tem coisas erradas atrás. Ele quer resolver o passado para que o presente seja verdadeiro e o futuro esplendoroso na presença dEle. Tem coisas lá de trás que precisam ser resolvidas. Essa mágoa que está no teu coração precisa ser colocada para fora. Esse ódio que você sente daquela pessoa que tanto te fez sofrer, que tirou o que era seu. Pessoas que você talvez faça anos que não veja. O Espírito Santo está trazendo a sua memória. E você vai procurar essa pessoa nos próximos dias e vai pedir perdão. Ainda que você não tenha tido culpa, mas para que você possa estar com o seu coração limpo. E Deus está falando com você hoje. Filho meu, lembra-te de onde caíste. Eu quero te levantar e quero colocar nas suas mãos tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o inimigo levou, porque eu sou Deus. Em breve eu vou voltar. A trombeta vai tocar a qualquer instante e aquele que não estiver preparado não vai subir. Eis que venho sem demora, diz o Senhor. O Senhor volta a cada instante. Estás preparado? Como é que está a sua lamparina? Tem azeite? A sua lâmpada está acesa? Ou aquela desgraça que aconteceu no passado apagou a sua fé e você não consegue ter uma vida com Deus? Há pessoas aqui que estão assim, que estão frias, não conseguem sentir a presença de Deus, mas o Senhor quer te curar. E é hoje, não é amanhã, não é aonde, é hoje, é agora. Há uma unção aqui, meu amado, há um mover sobrenatural neste lugar hoje. É uma unção de cura. Se creres, verás a glória de Deus. Você está chateado porque pessoas te entristeceram. Coisas aconteceram e você ficou se perguntando por que, Deus? Por quê? Por quê? Coisas acontecem na vida das pessoas e uma diferente da outra. Tem gente que é atacado financeiramente e a tragédia na vida financeira vem. Tem pessoas que sofrem o roubo ou o assalto nas emoções. Os golpes que a vida aplica são tão fortes que a pessoa não consegue se equilibrar mais. Se desespera e alguém se desespera até na própria vida. Mas diz o Senhor, filho meu, lembra-te de onde caíste que eu quero te curar.
Lembra do teu primeiro amor. Olha para mim. Reanima-te no Senhor. Reanima-te no Senhor. Eu sou o Deus vivo e poderoso. Eu sou o Deus vivo. Tem coisas boas a te oferecer. Tem coisas boas. Não estou falando de dinheiro, meu amado. Certa vez, Pedro e Paulo disseram João, disseram assim: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu te dou, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, eu digo algo semelhante a você hoje. Eu não tenho prata e nem ouro para te oferecer, mas o que eu tenho te dou é a presença do Deus vivo. Eu reparto o Espírito Santo que está na minha vida com você, porque eu quero o seu sucesso, eu quero a sua vitória, eu quero a sua alegria, eu quero ver você crescendo. Aleluia. Eu quero ver você vencendo, porque você vai se reanimar no Senhor. Amém. Não importa o que aconteceu, vai ficar no passado, mas precisa ficar no passado de uma forma resolvida, com perdão liberado e esquecido. Porque tem gente que pega coisas ruins e joga no passado, mas não resolve. Aí aquele é passado, fica atormentando dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Precisa estar no passado, embaixo de uma pedra assim, essa desgraça, mas resolvido. Liberado o perdão. Há quem aqui entre nós que precisa pedir perdão para pessoas muito próximas da família. Muito próximas. Está aqui no nosso meio. Essa maldição tem te perseguido. Você fez coisas erradas com quem te amou. Com quem te amou. Amados, nós precisamos sair da presença de Deus hoje com a convicção. Eu saí daqui curado. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso. Aqui está teu povo, meu Deus. Eles estão falando contigo e o Senhor está ouvindo a voz de cada um neste momento. E eu oro neste momento, Pai, por cura. Cura essa alma. Cura este coração. Cura essa vida. Cura este corpo. Que eles saiam daqui hoje transformados. Que sejam novas criaturas em Cristo Jesus. Pessoas verdadeiras, fortes, que conseguem se reanimar no Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro a tua vitória, meu amado. Eu declaro que você vai encontrar forças no Senhor Jesus. Eu declaro que tudo aquilo que te foi roubado será novamente colocado nas suas mãos. Por quê? Porque você vai batalhar, você vai vencer, você vai guerrear, vai lutar por aquilo que é seu. E Deus vai te dar de volta. Seja paz, seja saúde, seja alegria, seja o bem-estar entre amigos e família. Eu não sei o que te roubaram, mas no nome de Jesus, você hoje se reanima no Senhor. Você hoje vai atrás do que é seu. E o Senhor hoje coloca nas suas mãos aquilo que lhe pertence, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude. Eu quero convidar neste momento alguém entre nós que ainda não tenha tido um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Deus está te dando uma chance neste momento. E a chance é de que você tenha a oportunidade de ter o seu nome inscrito no livro da vida. Pastor, eu já tenho uma religião. Religião não leva ninguém aos céus. Nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de relacionamento com Jesus. E que para isso acontecer, nós precisamos fazer na frente de outras pessoas uma oração, a qual nós chamamos de oração da fé. A oração da fé, nós pedimos para que Deus nos perdoe,
para que Deus nos receba no seu reino, escrevendo o nosso nome no livro da vida. Se você nunca fez essa oração em nenhum lugar, eu vou convidar para que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. E eu vou orar com você, pedindo para que Deus escreva o seu nome no livro da vida. E você vai poder ser reanimado no Senhor verdadeiramente. Se você ainda não serve a Deus e quer servir a partir deste momento, não fique se preocupando no que os outros vão dizer, no que os outros vão pensar. Seja valente e corajoso. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. E eu vou orar com você e vou pedir para que Deus escreva o seu nome no livro da vida. Mas tem que ser agora. Talvez você já tenha andado com Deus. Mas uma porção de coisas aconteceram na sua vida. E você entendeu hoje que você precisa recomeçar a sua história. Você entendeu hoje que você precisa recomeçar a sua história. E eu quero orar com você hoje para que você se reconcilie com o Senhor Jesus. Pastor, eu blasfemei contra Deus. Eu questionei por quê. Eu fiquei questionando Deus. E eu quero pedir perdão a Deus e recomeçar minha história com Jesus Cristo de Nazaré. Você sai do seu lugar, você vem à frente, que eu vou pedir para que Deus te receba novamente no seu reino. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. Não seja medroso. Você precisa ser um homem ou uma mulher corajoso. Mas se você fizer isso, você precisa ter a certeza e a convicção de que precisará caminhar com Deus de um modo digno e reto, diante de Deus e da sociedade. Se você quiser hoje se reconciliar com Deus, você sai do seu lugar, você vem aqui. Mas é agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Deus maravilhoso. Glórias ao Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Deus Todo-Poderoso, aqui estão na frente, Senhor, deste altar, se quebrantando na tua presença, Senhor. Pessoas, Pai, que querem entregar as suas vidas a ti, meu Deus. O Senhor sabe a trajetória dessas vidas. O Senhor conhece o levantar, o caminhar e o deitar. E neste momento eu vou declarar vida nova a todas essas pessoas que aqui estão. Ó Deus de poder, com a autoridade que o Senhor tem nos delegado nessa terra. Hoje é uma noite de vitória. Hoje é noite de festa nos céus. Glórias ao teu nome, Senhor. Deus maravilhoso. Está aqui meu rei, Adriana. Está aqui a Márcia, a Michele, Gabriele, Alice. Está aqui meu rei, a Liliane. Essas mulheres se prostram diante de ti. E todas elas têm algo em comum. Elas querem fazer um pedido ao Senhor. Deus, eu vou fazer esse pedido por elas. Meu Pai, escreve o nome delas no teu livro nessa noite, em nome de Jesus. Deus, com o teu sangue precioso, vertido na cruz do Calvário, será utilizado para escrever no céu o nome da Adriana, da Márcia, da Michele, da Gabriele, da Alice e da Liliane, para a glória do teu santo nome. Meu rei, perdoa, Senhor, todo pecado, apaga o passado, apaga, meu Deus, e faça com que elas andem em novidade de vida, porque eu declaro agora, porque a partir desse momento, elas deixam de ser simplesmente criaturas e passam a ser filhas do Deus vivo, filhas do Deus vivo. Em nome de Jesus, eu declaro que agora elas fazem parte da família de Cristo. E que se a trombeta tocar daqui a alguns instantes, todas subirão e morarão para sempre com o Senhor. Por quê? Porque a festa nos céus, a festa nos céus, em nome de Jesus. Amém. Repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, neste momento, eu te peço, escreva meu nome no teu livro, porque eu entrego a minha vida e andarei contigo até o último dia que o Senhor me der. Amém, Deus. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor
Quando